Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente, que dia 20 de 1 de 2020 aí, né? Estamos começando aí o ano. Muito interessante aí, quase terminando o primeiro mês aí do ano, então já estamos mais na metade. E agora às 10h58 estamos começando aqui a nossa análise aqui, que não poderia deixar de ser agradecer aqui aos 462 inscritos do canal. A gente vem batendo topo atrás de topo, galera. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, participando aqui da comunidade, deixando seu like aí para ajudar o canal a fortalecer, apertando o sino aí para receber as notificações de toda hora que eu estou mandando vídeo novo aí para vocês, galera. Então, muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo, tá participando aqui, tá deixando seu comentário. E aí vocês sabem que a gente não perde tempo nada, eu venho aqui trazer aqui umas notícias interessantes, achei essa foto bem interessante aqui. Na verdade é um artigo aqui do Medium, né? Do Medium, né? Que saiu aqui no Medium e eu achei bem interessante, falando sobre 4 desafios que o Bitcoin tem para poder alcançar a adoção em massa, né? E aí ele vem falar que é improving the time to confirm a transaction, né? Aumentar, melhorar o tempo para confirmação de transações. Basicamente eu dei uma olhada aqui, eu achei bem interessante porque o primeiro e o segundo ponto dele, que é supporting more transactions per second, né, que é suportar mais transações por segundo, esses dois pontos eles podem ser melhorados com a Lightning Network, né, que a gente sabe que está sendo bem desenvolvida aí, né, é uma segunda camada da rede do Bitcoin, e ela funciona como um grande mempool, né, que é quando todas as transações são colocadas lá e de uma vez só ele transmite todas essas transações para a rede principal do Bitcoin, né? Então é bem tranquilo, assim, os caras estão fazendo um trabalho top, tá bem no médio, assim, no início, né? Tá bem no início ainda, vou dizer que tá uma criança ainda a Lightning Network, né? Assim como o Bitcoin também. Então, bem interessante a gente ver que a Lightning Network pode resolver esses dois primeiros problemas aqui, os desafios, né, que esse cidadão aqui desenvolveu, o estudo. E aí, simplesmente a gente tem aqui, ó, redução das transações, das tarifas, né? Redução das tarifas quando os volumes de transações na blockchain do Bitcoin fica alto, né? Quando o volume na blockchain do Bitcoin está muito alto de transações, geralmente a taxa para você fazer uma transação tende a aumentar. Mas isso a gente sabe que com o passar do tempo, né, o crescimento dos mineradores, né, das pessoas que investem, né, que são os verdadeiros usuários, né, da, Bitcoin, da blockchain do Bitcoin. Eles são os chamados mineradores. Eles investem para que a rede fique mais robusta, né? Então, com o passar do tempo, quanto maior a gente vê aquele hash rate que eu mostro aqui para vocês no gráfico, né? Quanto maior aquele hash rate, a maior a capacidade computacional da rede, né? De estar fazendo as transações sem ter esses custos maiores. Por isso que a gente sabe que hoje em dia custa centavos às vezes para você fazer uma transação de Bitcoin, né? E aí o quarto problema que ele fala aqui é que poderia ser que a gente tivesse uma melhor descentralização da capacidade computacional na rede do Bitcoin, né? A gente olha aqui um gráfico de pizza aqui que tem e ele mostra aqui basicamente que ele está aqui é a porcentagem das empresas que controlam a capacidade computacional da rede do Bitcoin, né? E aí a gente olha assim por cima e vê que está bem tranquilo, né? Está bem desalinhado, né? Não tem nada centralizado. 24% são de pessoas aleatórias, aí 17% dessa empresa, enfim, vocês entenderam. Mas aí ele fala sobre um problema que tem, que algumas dessas empresas aqui, elas se baseiam, 65% dessas empresas, na realidade, elas se baseiam na China, né? Então, por esse motivo aí, o pessoal tem medo, assim, da China tomar conta e tal, não sei o que, mas o que acontece? A gente vê, e eu venho mostrando para vocês aqui notícias bem interessantes, que
Nos Estados Unidos mesmo agora está sendo lançada a maior rede, né, maior mineradora, né, de Bitcoin do planeta, né? No final de 2020 ela vai estar com a capacidade computacional de mais de 1000 gigawatts, né, 100 gigawatts, sei lá, um negócio assim absurdo. E realmente vai cada vez mais descentralizar, porque a gente tem que entender que tem pontos no mundo que tem mais custo de energia elétrica, né? E tem pontos no mundo que tem um custo menor de energia elétrica. E também a China também é um grande produtor de peças para computador, esse tipo de coisa. Então lá também acaba sendo mais barato para poder adquirir esses produtos, né? E lá a energia é barata em alguns pontos. Então realmente é bem interessante a gente saber disso. E aí eu venho aqui passar rapidinho aqui no que vai ter agora, né? O World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial lá em Davos, né? Ele sempre tem uma vez por ano, então muito interessante, notícias aqui de 1 hora atrás, ó. Ele fala que, lembrando sempre, pessoal, que eu vou deixar todos os links aí das análises aí, dos links, das pesquisas aqui que eu fiz, sempre para vocês aí nos comentários aí, na descrição. Então ficar atento aí se você quiser participar. Então ele fala bastante aqui sobre as digital currencies, né, que são as moedas digitais, contra de 2019 que era blockchain, né, pensamento. Então hoje em dia os bancos centrais já estão vendo a necessidade, né, de eles terem uma moeda completamente digital, né, sem ser mais de papel, porque aí eles controlam todas as transações e controlam tudo que todo mundo está fazendo toda hora, do jeito que eles gostam, né. Então basicamente é isso aí. Aí eu vou deixar o link aí também para vocês aí, se vocês tiverem interesse. E uma última noticiazinha aqui rapidinha, uma startup aqui da Austrália, né, uma micro startupzinha da Austrália, está abrindo um fundo de investimento em bitcoins para retail australiano investors, né, os caras que são normais, eu, você, as pessoas normais, poderem investir através de um fundo desta startup australiana a partir de 2020, né? Então bem interessante, as pessoas que não têm noção de custódia, não querem ter problema com o wallet, né, por perder a sua seed, né, as suas palavras privadas. Então realmente, se você não tem essa noção, esse também seria um dos meios de você estar exposto ao mercado sem ter que se preocupar com custódia, né? Que é o principal do Bitcoin, é você poder fazer a sua própria custódia. E aí eu venho direto aqui para o CoinMarketCap, né, pessoal, fazer aquele refresh live especial aqui com vocês para a gente ver que o cap total aqui de todas as criptomoedas, né, ele vem com cerca de 236 bilhões de dólares, né? Então ele segue forte, segue um patamar interessante. Nos últimos dias a gente vem analisado que ele tem chegado até um pouco mais aí, mas realmente está bem interessante, ainda segue bastante forte. E o volume nas últimas 24 horas aqui de todas as criptomoedas, com cerca de 99, quase 100 bilhões de dólares, ainda segue um patamar interessante, né, pessoal? A gente sabe que esses patamares aqui não são os corriqueiros, né? Eles tendem a baixar aí a cerca de abaixo dos 50, 60, 50, 45 bilhões aí de dólares nas últimas 24 horas negociadas, né? E aí o domínio do Bitcoin com cerca de 66,3% ainda segue naquele patamar, né? A gente vem analisando o Bitcoin hoje com um cap total de 156 bilhões de dólares, quase 157, e aí um preço de 8.626 dólares sendo negociado aqui no CoinMarketCap, com volume somente na blockchain do Bitcoin de 28 bilhões de dólares aqui, somente na blockchain do Bitcoin. Movimentação de 0,25% nas últimas 24 horas. A gente vem direto aqui para o gráfico aqui, que eu já separei especial aqui para vocês, que é aquele gráfico que mostra no período diário toda a movimentação do preço do Bitcoin desde julho de 2010. Então você que está inscrito, você já sabe, né, que eu estou falando isso aqui toda vida quando eu começo um vídeo, né? Então bem interessante, a gente vê na escala logarítmica que a gente pode ver que o preço do ativo ele vem numa escalada com o passar do tempo, né? E é mais ou menos isso que
a gente espera que aconteça, né? Tendo em vista que a gente sabe do potencial do ativo, né? E da simetria que ele tem, da não correlação que ele tem com os mercados tradicionais, né? Então, tudo que o investidor procura é um ativo não correlacionado ao outro, né? Para se você se expor a um ativo, ele não ter correlação com o outro e você poder se proteger, tá entendendo? Você tem na sua carteira dois ativos, mas aí um tem correlação com o outro. O que acontece? Se um cair, o outro cai também. Então você tem que ter ativos que eles não se correlacionem, tá entendendo? Você tem que ter ativos que eles não sejam próximos. Por isso que o pessoal fala muito investir em setores, né? Você selecionar um do setor que você acha bom e investe naquele setor, tá ligado? Então, basicamente é mais ou menos por aí. Então a gente vem aqui para a nossa análise do Bitcoin aí, desculpa aí, muita filosofia, mas eu também gosto e tal, então deixa no comentário aí se você gosta ou não, deixa no comentário qualquer coisa, aliás, e aí a gente vê que o suporte 610 ele está aqui, mostrou esse fundo triplo, né, aqui, que pode ter sido um cabeção ombro aqui que a gente já comentou há vários dias. A gente fez esse movimento de expansão saindo do fundo até o topo aqui em cerca de 32 dias. 32 dias o ativo subiu 41%, beleza? Aí a parada vem e cai em 3 dias, né? 3 dias, não, 2 dias, ela cai aqui cerca de 7%, 8%. Aí o pessoal, meu Deus, acabou, agora não dá, não vai mais. O pessoal se desespera logo. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo nessa galera. Mas beleza, né? Tamo junto. Aí, o que eu tô vendo aqui no mercado, né, galera? Simplesmente é o seguinte, a gente tem hoje, como eu falei para vocês, depois que a gente chegou no nosso alvo aqui, a gente teve realmente, como o próprio indicador aqui do invest.com mostra, né? Você não precisa botar nada, ele mostra automático, que a gente está tendo uma reversão baixista, né? Então, isso quer dizer que vai acontecer, a gente vai cair, vai virar bom? Não, não quer dizer nada. Só quer dizer que ele está dizendo que aqui é uma reversão baixista. Tem a tendência de ser mais baixista do que altista, né? E aí, simplesmente, aqui fez outro engolfo, né? Bearish também. E a gente está vendo aqui que o preço está querendo manter nesse patamar aqui, mas hoje ele está sendo negociado aqui nos 8.616, né? E aqui ele estava negociado na máxima, chegou nos 9.183 dólares, né? Então, e aqui na mínima, ele chegou no dia de hoje na mínima nos 8.539. Então, basicamente, eu vejo que a gente tem espaço para corrigir, né? Tendo em vista que a gente tem todos esses fractais aqui de linha de frente para aguentar a pancada, né? Então a gente tem que ver qual deles é que vai aguentar a pancada, né? Ou se algum deles vai aguentar a pancada. Provavelmente o que é que eu acho que a gente pode acontecer? A gente pode vir a testar essa box, como eu vinha falando aqui com vocês, né? No gráfico, né? Eu vinha falando mais ou menos com vocês assim, uns dias atrás aí, algum movimento parecido como esse, né? Se a gente olhar os vídeos anteriores aí, eu acho que o fim de semana não deu para fazer vídeo, mas peço até desculpa para vocês aí, mas na sexta eu fiz um vídeo e mostrei mais ou menos um desenho parecido com esse, onde ele vinha a testar mais ou menos aqui a região dessa linha aqui, que eu vou só trocar ela para essa cor, para vocês entenderem que é como se fosse o fractal de 200 períodos, né? E aí a gente vinha fazer um movimento mais ou menos como esse, né? Então, bem interessante a gente ver esses patamares, né? Os primeiros pontos de suporte estão aqui no 305, que é o fractal de 305 períodos, né? Dos últimos 305 dias,
o preço esteve naquela média. Então, naquele fractal, naquela região fractal. Então, nos últimos 305 dias, o preço teve no fractal 8.374 dólares, né? Então, essa região aqui, vocês podem ver, azul clara, a 8.374 dólares. E aí, abaixo dele, tem esses dois outros aqui que são importantes também, de 21 períodos e o de 50 períodos. 21 está nos 8.062 dólares e o de 50 períodos está nos 7.592. Não, esse aqui não é de 50 períodos não, pessoal, me desculpa, esse aqui é o de 100 períodos. Eu falei errado, esse daqui, esse rosa aqui que vem descendo aqui, ele é o de 100 períodos. Ele foi uma das principais resistências da gente aqui na realidade, quando a gente perdeu ele aqui, teve esse dump, quando a gente chegou aqui em cima nesse pump, a gente não conseguiu fechar nem candle acima, e agora a gente está fechando candles acima há alguns dias, né? Provavelmente a gente vai vir testar ele novamente como suporte, né? Primeiramente a gente pode ter um suporte aqui nessa região, tentar voltar, não conseguir, aí vai testar os 100 períodos aqui mais ou menos nessa região aqui, lá do dia 2 de março, mais ou menos, março já aqui, não, fevereiro, né? Dia 3 de fevereiro, e aí mais ou menos a gente estaria testando aqui o fractal 100 períodos nessa região, e depois tentando buscar o de 200 períodos novamente aqui em cima, para quem sabe, né, fazer um rompimento desse fractal. Então o gráfico diário aí eu acho que está bem comentado, né, galera? Eu acho que a gente tem uns bons pontos de suporte aqui nessa região. Ainda tem essa linha de tendência de baixa aqui. Aliás, a linha de tendência de alta, né, LTA. Linha de tendência de alta de longo prazo, né? Ela vem desde aqui que eu tracei, né? As linhas são subjetivas, né? Cada um traça do jeito que quer. Mas ainda tem aqui essa região que basicamente ele deu um toque aqui, depois ele fechou um candle abaixo, no outro dia ele já subiu. Então a gente pode considerar que essa linha tem alguma relevância, né? E aí mais ou menos ela está aqui nos 7.700 dólares. Aqui nessa região aqui, ela chega até nos 7.500 mais ou menos. Então, mais ou menos os pontos de suporte já estão aí. Eu acredito que está bem interessante passar aqui rapidinho no gráfico 5 horas para a gente ver o que é que está acontecendo, né? Retornar aqui, ligar o parceiro aqui de 2.400 candles, e aqui a gente tem mais candle para trabalhar, né? Ou seja, a gente tem mais espaço para visualizar. E aí simplesmente a gente vem ver aqui que nesse dump aqui que foi em 1 minuto, né? A gente pode botar aqui também para depois de ver, né? Que é um candle aqui que aconteceu. Em 1 minuto foram dumpados cerca de 2.400 bitcoins aqui nessa região, cerca de 23 milhões de dólares. Eu vi a notícia, mas eu não trouxe aqui, então não tem como eu mostrar. E aí a gente perdeu o fractal 21 períodos e está tentando suporte no de 50 períodos. Olha o que é que acontece. Ele vem aqui no de 5 horas e toca o de 50 períodos e está querendo fazer um martelinho, né? Vamos ver como é que ele vai fechar o candle, né? A gente sabe que ainda tem bastante tempo. Esses fractais aqui rompendo os patamares desse outro aqui, que é o de 610 períodos aqui no gráfico 5 horas, o que acontece? Os fractais de linha de frente, o azul, o marrom e o verde, 21, 50, 72, rompendo para cima o de 610, como está acontecendo aqui, é muito interessante, né, pessoal? Tendo em vista que aqui nessa região a gente também teve um movimento cabuloso, quando a gente chegou no 610, a gente recuou e retracionou até o 21, chegou aqui embaixo, perdeu o 21 e depois recuou, voltou para o 21 e conseguiu romper o 610. Mas aí, simplesmente a gente está aqui nessa região agora testando o fractal de 1.200, né? Que eu vinha falando para vocês que era o alvo do fractal de 2.400. Então a gente conseguiu fazer esse patamar, né? Eu mostrei para vocês que esse movimento estava acontecendo aqui nessa região, né? Eu falei que a gente estava querendo romper
Quando a gente rompeu esse 305 aqui com volume, eu falei para vocês que a gente tem um alvo aqui nessa região. Então quem está acompanhando o canal pode ter no mínimo, né? No mínimo, né? Se você foi de boa aí, né? Se você for um cara que tem a mente aberta, você pode ter pego aí até hoje, vai, vamos pegar até o topo não. Um movimento aí no mínimo 12% aí de alta, né, galera? Bem interessante a gente comentar isso aqui também. Aí se você tiver alavancado, né, nas suas loucuras doidas aí que vocês fazem, realmente você pode ter feito um bom lucro aí. Mas aí, galera, tamo junto. Mais ou menos está explicado aí a análise de hoje aí. Eu queria comentário de vocês aí, o que é que vocês acharam aí da análise, um videozinho completo hoje, 20 e poucos minutinhos. Aí, tomara que vocês assistam tudo aí, deixem o seu like, compartilhem, curtam. E tamo junto, galera. Aquele negócio, vamos crescer aqui, 462, vamos para 465, vamos para 470, vamos para 500, vamos para 700, vamos para 1000, vamos para 2000. E é isso aí, tamo junto aqui, não tem brincadeira não, é nóis, valeu. O mundo é de quem investe, qualquer dúvida deixa no comentário e tamo junto.